Boa tarde, está com a Eclésia. O espaço de hoje é marcado pelas memórias do Concílio Vaticano II, mas para já a atualidade e a atividade da Igreja Católica. A Cáritas Portuguesa recebeu ontem o Prémio Direitos Humanos 2012. A intervenção solidária desta organização, nomeadamente na atual situação de emergência social, esteve na base da atribuição deste galardão, da responsabilidade da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Dom Jorge Ortiga, que esteve presente na atribuição deste prémio, destacou que esta distinção reconhece a importância da ação social desenvolvida pela Igreja. É um confirmar de que a Igreja também trabalha e também luta pelos direitos das pessoas, e nomeadamente pela dignidade de todos os portugueses. E isto para mim é muito importante. É que efetivamente o trabalho que nós realizamos, que a Igreja realiza através das suas instituições e nomeadamente através da Cáritas, é um trabalho de defesa, de promoção dos direitos de todos os portugueses. Não alcançaremos a erradicação no curto prazo. O presidente da Cáritas Portuguesa afirmou que esta distinção é um impulso para o esforço que a Cáritas desenvolve na proteção dos mais fragilizados. A fantasia da caridade supera o aparentemente impossível. Não temos de nos dobrar nos impasses dos interesses opostos para continuar a protestar e a dar voz aos pobres, com a cabeça erguida, ainda que de joelhos, para socorrer os botados à miséria. Em 1998, o Parlamento instituiu o dia 10 de dezembro de cada ano como Dia Nacional dos Direitos Humanos e tem distinguido as organizações que, em território nacional, se distinguem no trabalho pela salvaguarda da dignidade e do bem comum. Figuras da teologia, da política e da cultura têm vindo a debater a figura de Jesus Cristo. A iniciativa parte do padre Anselmo Borges, a propósito do lançamento do seu mais recente livro, Quem Foi, Quem é Jesus Cristo? O ciclo de colóquios tem estado a percorrer o país. No centro da reflexão, a figura de Jesus Cristo. O Jesus Cristo histórico, mas também o Jesus Cristo da atualidade. O padre Anselmo Borges tem vindo a convidar teólogos, personalidades da cultura e da política para uma reflexão que parte do seu último livro. Procuro estabelecer debates e, a propósito, ou por ocasião da publicação deste livro, Quem Foi, Quem é Jesus Cristo, consegui realizar um conjunto de debates com figuras da teologia, grandes figuras da teologia, figuras da política, figuras da cultura, para debatermos essa figura de Jesus, que é uma figura determinante para toda a humanidade, independentemente de sermos crentes ou não crentes. Eclésia foi ao encontro do colóquio que trouxe a Lisboa o último livro de Anselmo Borges e que decorreu no Centro Nacional de Cultura. Guilherme de Oliveira Martins fazia as honras da casa e falava do amor como uma das marcas mais visíveis da atualidade de Jesus Cristo. Não há figura mais atual do que Jesus Cristo, uma vez que nos tempos que hoje vivemos torna-se indispensável compreender que o amor não é uma abstração. O amor é algo que tem a ver com a relação com quem está ao nosso lado. A participar nestes colóquios têm estado 2 teólogos espanhóis, um deles, Andrés Torres Queiruga, da Universidade de Santiago de Compostela. A intenção destas reuniões que temos, destas apresentações, é apresentar uma imagem de Jesus atualizada. Quer dizer, como é que hoje uma pessoa crente, que ao mesmo tempo é uma pessoa atual e crítica, pode crer em Jesus de forma a que aquela figura extraordinária que causou impacto em todo o mundo continua a fazê-lo hoje e continua a alimentar a nossa fé, a nossa vida e a nossa esperança. À teologia e à cultura junta-se também o mundo da política.
Paulo Rangel deixava também aqui o seu testemunho. Para o eurodeputado, o grande mérito destes colóquios é recolocar a figura de Cristo no diálogo cultural numa altura em que o religioso parece desaparecer da esfera pública. Porque o que me parece a mim é que, nomeadamente em Portugal, e aliás ao contrário do que acontece noutros países, se expulsou de fundo a teologia e até as ciências religiosas em geral foram expulsas do diálogo e da esfera cultural. E, portanto, a primeira grande, diria eu, objetivo, a primeira grande finalidade de um livro destes e de um colóquio como este é esse, é colocar Jesus Cristo, a sua figura, a reflexão histórica, científica, teológica, religiosa, colocá-la no centro do debate cultural. Portanto, não há cultura que possa estar fechada às ciências religiosas, à teologia, à reflexão histórica sobre as grandes personalidades das religiões em geral. O ciclo de conferências que apresenta o livro de Anselmo Borges chama-se Igreja em Diálogo e vai continuar a percorrer o país. É um livro que procura mostrar aquilo que dizem os Evangelhos acerca da infância de Jesus, onde já está o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Dom Nuno Brás resumia assim o último livro da trilogia de Joseph Ratzinger sobre Jesus de Nazaré. A editora Princípia apresentava em Lisboa o mais recente livro do teólogo Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Cabia a Dom Nuno Brás um olhar sobre a terceira obra que fecha a trilogia sobre Jesus de Nazaré. É um livro que procura mostrar aquilo que os Evangelhos acerca da infância de Jesus nos dizem e enquadrar aquilo que os Evangelhos sobre a infância de Jesus nos dizem naquilo que são o resto dos Evangelhos. Ou seja, não se trata de ler os Evangelhos sobre a infância de Jesus de uma forma à parte dos restantes Evangelhos, como muitas vezes se faz, mas trata-se de mostrar que nestes Evangelhos da infância de Jesus já está o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Um livro que não pode ser lido como um romance, mas que deve ser lido acompanhado por um lápis que vai ajudando a tirar notas para depois fazer uma reflexão crítica, como o próprio Papa propõe. Gostava que as pessoas, ao lerem o livro, se preocupassem em aprender aquilo que o Papa ensina e como ele próprio nos convida que refletissem criticamente sobre aquilo que ele ensina. É com certeza mais fácil a um teólogo de formação perceber e analisar e fazer esse diálogo crítico com o texto que é escrito e proposto pelo Papa Ratzinger, mas, apesar de tudo, eu julgo que qualquer um de nós ganha se ler o livro não no momento antes de adormecer, como se fosse um romance, mas lê-lo uma hora antes ou 2 horas antes com um lápis para poder tomar umas notas e anotar umas perguntas que possa apresentar a alguém que o possa ajudar a esclarecer algumas das dúvidas que sejam suscitadas pelo texto. Tanto o editor como Dom Nuno Brás lamentam que tenham sido pormenores circunstanciais, como a presença ou não dos animais no presépio, que tenham trazido este livro para a comunicação social. Simples ignorância. Ou seja, vamos já ver, sobretudo em relação às figuras do presépio, disseram precisamente aquilo que o Papa, disseram o contrário daquilo que o Papa diz. Portanto, não consigo perceber, a não ser a ignorância de quem não leu o livro do Papa. Aliás, o Papa termina precisamente termina essa parte do livro dizendo: por isso, nenhum dos nossos presépios irá prescindir da presença do jumento e do boi. Tenho pena, porque havia coisas muito mais interessantes para referir do livro do que simplesmente saber se na descrição e na narrativa evangélica está ou não está incluído o burro e a vaca, que é uma coisa, aliás, a que o Papa dá uma pouquíssima importância. Passa por esse assunto para, com toda a naturalidade, dizer que há uma componente cultural na própria construção do cenário, mas não se dedica a analisar esse ponto. O livro A Infância de Jesus, para além da versão impressa, está também disponível na versão eletrónica e numa versão áudio.
Há hoje uma regressão na participação dos leigos na política. A afirmação é de Pedro Roseta, um dos intervenientes no colóquio sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II, que decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa. Organizado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora da Lapa e integrado no Ano da Fé, este colóquio quis olhar algumas características do Concílio Vaticano II e a forma como, 50 anos depois, elas estão ou não a marcar o cotidiano da vida da Igreja. O caso da liberdade religiosa, enquadrado por esse documento central que é a Dignitatis Humanae. Em certa medida, a declaração tomou um pouco o passo em relação ao compasso com o mundo em que estava inserida. Portanto, a liberdade religiosa já tinha sido reconhecida em muitos documentos internacionais e em algumas constituições dos Estados. Naquele tempo foi uma verdade muito importante que anunciou e teve um impacto muito direto em alguns países de religião católica e com mudanças estruturais na forma como o Estado e a Igreja se relacionavam. Este colóquio olhava também a relação da Igreja com o mundo, um canal de comunicação que o Concílio quis aprofundar através de uma leitura dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são simultaneamente os sinais de Deus no mundo e no mundo dos homens e no povo de Deus, mas simultaneamente também a necessidade de olharmos com muita atenção aquilo que são os acontecimentos. Emmanuel Mounier costumava dizer que o acontecimento é o nosso mestre interior e João 23 chamou a atenção na encíclica Pacem in Terris para a importância fundamental de perscrutar os sinais dos tempos. Sofia de Melbrenner disse: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. No campo do laicado, o Concílio veio reforçar a comunhão dos leigos com toda a obra da Igreja, a autonomia do seu trabalho na sociedade, o pluralismo e o diálogo entre todos. Pedro Roseta reconhece que muito se cresceu nesta matéria, nomeadamente na participação dos leigos no trabalho missionário, mas identifica áreas onde se nota alguma regressão. Até há campos em que, pelo menos na Europa, se está a verificar alguma regressão, designadamente na intervenção dos leigos no domínio da política. Há casos que efetivamente há uma regressão em relação ao que aconteceu há alguns anos atrás. Mas pode ser transitório e isso acontece só na Europa. Mas no resto do mundo, em muitos países, a Igreja está em plena floração, em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, não só numérico, mas também numérico, e isso deve-se em grande parte ao esforço e ao trabalho dos leigos. Esta iniciativa decorreu no antigo refeitório do Convento da Estrela e serviu para celebrar os 50 anos de abertura do Segundo Concílio do Vaticano. E continuamos a falar do Concílio Vaticano II. A temática tem sido objeto da nossa atenção ao longo deste ano. 50 anos depois, trazemos aqui as memórias de quem viveu esses tempos transformadores da Igreja. O jornalista Henrique Matos é o anfitrião da conversa, neste caso, com Frei Bento Domingues. Olá, muito boa tarde. Regressa esta rubrica em torno do Concílio Vaticano II. Continuamos então a visitar esses tempos. Fazemos-lo na companhia de Frei Bento Domingues. Obrigado por estar connosco, Frei Bento. Que clima se experimentava nas nossas comunidades cristãs? Já conversámos acerca dessa latência, desse apetite de renovação que havia. As comunidades teremos também que as enquadrar no espírito do país, embora muitos dos seus membros sentissem, vivessem já esta necessidade da mudança e da renovação. Havia isso. Quer dizer, claro que havia. Porque, apesar de não termos uma, como é de dizer, uma imprensa livre, em meios de comunicação em que as coisas se pudessem exprimir, é necessário, e depois também o episcopado não deixasse transpirar muita coisa, havia uma grande vontade de renovação. Repare-se que antes
tinha havido o grande movimento de restauração católica, que foi muito importante, sobretudo de movimentos como a Ação Católica, que foi impressionante. Mas depois havia outros movimentos já com mais novidades, de uma altura que se chamava, dos anos 40, o Metanoia, que era um movimento também de renovação e com pessoas absolutamente extraordinárias, e havia também, por outro lado, a participação de católicos nos movimentos políticos. Já havia, não só mesmo nas intentonas, mas também nos alguns levantamentos, e depois começou também no movimento estudantil. Agora, as comunidades dependia muito, porque havia uma apetência. Porquê? Eu explico isto da seguinte maneira. Não, a explicação não é minha, mas ela era um bocado em toda a cristandade aquilo que o grande homem da renovação católica e da renovação teológica, o maior eclesiólogo do século XX, que era o Yves Congar. Esse padre dominicano que esteve exilado várias vezes. Esse homem dizia que uma coisa foi o Concílio de Trento, fantástico, em muitas coisas, mas gerou depois um pós-tridentino, que era aquilo que ele chamava o tridentinismo, que era tudo a partir de cima, tudo por decreto, tudo por mandato, tudo em Roma, e ali aqui ia para todo o lado, umas vezes condenado, outras vezes louvado, mas com o trabalho do Santo Ofício. Ora, isso também paralisava os próprios movimentos das comunidades religiosas. Começava-se a saber que estava tudo a ser discutido. Então, isso ia de encontro a muitos apetites. Mas é normal que também suscitava temores. Em Portugal, o regime da pirâmide funcionava a nível de igreja e a nível político também. Claro, mas e até a nível político, como a Honduras. Então, o que acontece é que também havia pequenas respirações. Havia alguns movimentos, havia também o direito à informação, que era uma coisa clandestina, havia o Tempo e o Modo, que era uma revista que reunia já muitos intelectuais, católicos e não católicos. Começava a haver debates também sobre ser cristão e ser marxista. Começava a haver aí muita coisa a abolir. Mas, no cerne de tudo, havia uma coisa que foi muito rápida, que se aplicou muito rápido. Foi a reforma litúrgica. Porquê? Porque o que tínhamos, e meu Deus, eu conheci isso desde criança, estava sempre à espera de chegar aquilo que depois descobri que era o Pai Nosso, o Pater Noster, na missa, porque se é de liberar nós a mala, eu digo, o padre já anda à procura da mala, isto está mesmo a acabar, porque era uma chatice enorme. Aquela missa em latim, e era uma missa de costas para o povo, com muitas histórias que não vale a pena contar, mas que as pessoas sabem, e as que aproveitavam iam rezando o terço. Quer dizer, a Eucaristia levou muito tempo. Só que já havia um movimento nos anos 50 e também tinha começado a penetrar, que era a renovação do Tríduo Pascal, era a renovação da Semana Santa. Só que tudo aquilo continuava tudo em latim, traduziam-se umas coisas, outras não, e era uma grande inquietação. Só que eu recordo-me até de um encontro em Fátima com um senhor bispo que estava lá e um cônego encarregado de explicar as vantagens da missa voltada para o povo e na língua da gente. Não quer dizer que o latino, eu até dei aulas em latim, recebi aulas em latim, não era isso o latim. Era o problema que não era próprio, não era acessível às pessoas. Então, ele explicava o que era bonito. Agora, a Assembleia e o celebrante, o que presidia a celebração em contacto, a participação de todos, aquelas coisas que vinham já da Constituição, que tinha sido a primeira aprovada no Vaticano II, a Constituição sobre a liturgia. Só que esse cônego de Leiria, simpaticíssimo, ia explicar as coisas
exatissimamente, mas o bispo lhe fez uma observação que estava, não diga isso, não diga que antigamente estava mal e agora está bem, diga, antigamente estava mandado de uma maneira, agora está mandado de outra e a gente obedece. Ora, isto também teve uma parte que não houve cuidado, como não tinha havido em Portugal, preparação do Vaticano II. Não tinha podido, pelas condições de comunicação que havia no país, não tinha sido seguido, a aplicação só valia naquelas coisas que eram por decreto. Porquê? Porque a experimentação, eu recordo-me num lugar em que porque havia, por exemplo, no curso de São Tomás de Aquino, em Fátima, o curso de verão, que se discutiam tudo isso. Depois, uma vez o bispo chamou, os leigos começaram a dialogar com o bispo e disse, e a enfatizar a história do diálogo, e já dialogaremos no céu. Porque, de facto, o clima era esse clima tenso. Só que começaram as crises. Começaram as crises nos seminários, crises na vida religiosa, tudo isso. E a crise o que era? Era uma vontade de mudança e não haver canais que pudessem orientar no melhor sentido. A desilusão quando se percebia que as coisas não avançavam. Era que não avançavam, eram isso. Muito bem, o tempo avançou e nós hoje ficamos por aqui. Regressaremos então de hoje a 8 dias para olhar novos pormenores, novas perspectivas de análise em torno do Concílio Vaticano II. Até de hoje a 8 dias estaremos novamente consigo. Foi o Eclésia. Este e outros assuntos estão disponíveis no portal multimédia da Igreja Católica. Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência, juntas para levar até si a melhor informação sobre a Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.